Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia de 14, nossa, 17, 14 de agosto, segunda-feira, semana começando. É uma semana ainda fraca, né, em relação aos indicadores que podem sair para movimentar o mercado. Então é bom a gente ficar ainda cauteloso, né, porque a semana está começando e é uma semana aí do meio, não tem muita coisa o que fazer. É só mesmo avaliar os indicadores, avaliar o que saiu e ficar atento a alguns fatores que pesam mais no mercado. O que nós temos aí pesando no mercado? Nós temos a preocupação sobre a taxa de juros, os próximos passos do Fed, o que nós temos aí na próxima reunião do Copom, se vai cortar agora 50 base points, conforme veio a ata do BC, ou se vai cortar 75 base points, né, 0,75%. E um outro fator que pesa bastante é a questão dos dados da China. Então, é bom a gente ficar atento e entender o que pode acontecer ali, beleza? Bom, então vamos agora aqui direto para o vídeo, que hoje vai ser bem rapidinho, porque também não tem tanta coisa assim para falar, e a gente vai seguir sem mais delongas, beleza? Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você não tem conta na XP, clique aqui na descrição do vídeo, tem um link para você fazer a abertura da sua conta, é bem tranquilo, não paga nada, então não se preocupe, que assim que entrar na nossa carteira de cliente, entraremos em contato com você, beleza? Bom, e se você está chegando agora aqui no vídeo, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dê aquele like e compartilhe esse Morning Call com a maioria dos seus amigos, né, que queiram ter um Morning Call com fatos e dados, sem viés, sem lengo-lengo, sem lesco-lesco, sem nada aqui. Então, somente trazendo informações para que você possa gerenciar melhor a sua carteira de investimentos, beleza? Bom, vamos olhar aqui o que está acontecendo com o Ásia e Pacífico. O Ásia e Pacífico, majoritariamente, né, acho que na sua totalidade no campo negativo, o que impacta bastante lá, apesar dos dados fracos já da vinda da China, tem um fator que pesa bastante, que é uma das maiores incorporadoras imobiliárias ali do país, né, a Caltrim Garden, ela acabou de falar no final de semana que está suspendendo os pagamentos dos títulos onshore, né, que são dos investimentos feitos dentro do país. Isso pesa bastante na cabeça dos investidores, até porque o setor imobiliário é um setor que pesa bastante no que tange crescimento econômico de qualquer país, né? Então, é bom ficar atento. Então, os investidores ficam mais cautelosos, saindo um pouco mais da renda variável. A ação da Caltrim Garden chegou a cair, na verdade, despencar, né? Aí chegou a ficar até um período suspenso, né, em leilão, assim como acontece aqui na nossa querida B3, quando uma ação cai demais, até mesmo por questões de segurança, para controlar a volatilidade lá dos ativos de renda variável, beleza? Bom, então caiu bastante, muita gente preocupada, porque isso já aconteceu lá no passado com a Evergrande, e quando acontece isso com uma incorporadora tão importante assim, a galera começa a entender se as outras incorporadoras vão ter estrutura para suportar a demanda que viria da Caltrim Garden, até mesmo pelos projetos que tem para entregar, certo? Então a gente já começa a ver o mercado de minério de ferro vindo para baixo, né? Fechando ali em 0,41% em Dalian, né? Mas em Singapura está caindo até um pouco mais. Então vamos aguardar para ver como é que vai ficar essas janelas de fechamento do mercado de minério de ferro e como isso vai impactar na nossa querida Vale, beleza? Bom, outro dado lá na Ásia, né, que veio também da China, é que o governo chinês publicou uma lista, uma série de medidas para atrair investimentos estrangeiros, né? Isso é bom, isso é positivo, porque tende a ampliar um pouco mais a entrada de investimentos estrangeiros, porque isso pode auxiliar no crescimento e desenvolvimento de alguns setores dentro do país. E com isso pode aquecer ainda mais a economia, né? Mais construções, obras de infraestrutura. Isso tende a gerar emprego, gerando emprego gera renda, renda gera consumo, certo? Então vamos aguardar o que isso vai trazer para a gente. A galera deve digerir isso dentro dessa semana e até mesmo o governo deve começar a detalhar um pouco mais essas medidas, né, que vão acontecer, beleza? Um dos fatores, até mesmo porque para o estrangeiro investir no país, ele precisa ter um pouco mais de segurança política.
ali, né? O que pode acontecer com a economia e como o governo vai lidar com esses investimentos. Um dos fatores ali, né, da participação, tem algumas restrições, por exemplo, no setor de telecomunicações, é que 50% dos negócios precisam ser ainda da internet doméstica, né? Então, isso vai ser... Vão ver as ressalvas que vão ter nessa lista, né, que foi publicada, vão olhar por dentro o que vai acontecer, como vai ser controlada e gerida esses investimentos estrangeiros, porque a galera, quando se trata ali de investimento em outros países, a galera, se não tiver tanta segurança política, a galera tende a tirar um pouco mais o pé. Vamos ver o que vai acontecer, beleza? Bom, olhando a Europa majoritariamente no campo positivo, exceto o Reino Unido, que está ali numa liquidação, 0,29%, 0,28% de queda. O restante está em alta, né? Até mesmo o DAX da Alemanha, que começou ali com 0,1% de alta, agora já está 0,50% de alta ali. Então, vindo numa batida muito boa. A sessão asiática chegou a contaminar um pouco mais, né, os investidores, o início da sessão europeia. Então, a galera veio um pouco mais cautelosa, ainda mais porque os dados vindo da China não estão tão bons assim, ainda mais quando aconteceu esse fato, né, com a Caltrim Garden. Então, muitas empresas que têm relação, né, de compra e venda com a China acabam apanhando e apanhando bastante. Mas aí agora, a gente olhando o mercado asiático, a galera está tomando um pouco mais de risco, né? Lá nos Estados Unidos, bolsas tendenciando uma abertura positiva, né? Nasdaq acima de 30%, 0,30% de alta, S&P na casa ali dos 0,20%, 0,25% de alta. Vamos ver que se esse humor vai prevalecer até a abertura do mercado norte-americano às 10h30 ou não, certo? Até porque lá nos Estados Unidos a gente vê uma realização de ações de crescimento e a galera buscando um pouco mais ações mais sólidas, né? Ações de dividendos que têm uma volatilidade menor. Então, até mesmo por essa questão de subida de taxa de juros, que pode vir para a próxima reunião, a galera está tomando risco, mas tomando risco com mais cautela, né? Tem como você entrar na renda variável sendo cauteloso, beleza? Bom, olhando ali pelos relatórios de ganhos, né? Os balanços que ainda vão vir essa semana, vai vir aí Walmart, Home Depot e Target, né? Então são as últimas, praticamente fechando ali já a sua semana de balanços, assim como aqui no Brasil, beleza? Bom, olhando aí os futuros, né? A parte de commodities, a gente vê aí petróleo cedendo um pouco mais, né? Minério de ferro cedendo, o índice DX basicamente ali no 0 a 0, né? Vamos ver, a semana está começando também, conforme eu falei, muita cautela, muita tranquilidade para a gente não fazer besteira. Vamos só analisar essa segunda-feira. Então, tem de ser uma semana de baixa liquidez. E aqui no nosso Brasilzão não deve ser diferente, deve seguir lá o exterior. A não ser que venha algum fator do cenário político, né? Porque o Centrão, com essa questão da reforma ministerial, o Centrão está até segurando um pouco mais a votação do arcabouço fiscal, né? Lá na Câmara dos Deputados. Então vamos aguardar. Lá em Brasília é que deve começar a dar algum tipo de direcionamento para o nosso mercado, beleza? Bom, olhando aí o nosso balvão da massa, o Ibovespa, que chegou a ceder 0,24% de queda aos 118 mil pontos, né? Tá trabalhando ali muito próximo daquela faixa de suporte, que é entre os 117.500 e os 116.500 pontos, beleza? Então, vamos ver como é que vai se comportar o Ibovespa, que acabou tendo essa queda muito impactado pela nossa querida Vale e que nossa querida Petro, né? Então, Petrobras deu aquela cedida, até mesmo pela questão do mercado de petróleo que está impactando bastante na Petro. A Petro lançou até mesmo uma questão que deve vir o reajuste de combustível, né? Até porque a gente já vê ali que o diesel e a gasolina estavam com uma defasagem muito alta, né? Na casa ali de 0,30%, 0,25%, 0,30% de defasagem em relação ao que deveria estar, certo? Quando a gente tirou, né? A gente não, o Prates, né? Que é o presidente da Petrobras, ele retirou a questão da paridade de preços internacionais, isso acabou fazendo esse descolamento. Então, isso tende a impactar muito no balanço da Petro, e isso não foi tão bem visto assim, né? A galera está acompanhando, por isso que a galera até acaba ficando um pouco mais cautelosa. Por quê?
Alguns analistas chegam até a mencionar que possa haver um desabastecimento, assim como já começou a ter em alguns campos, né, em alguns estados, começou a ter um desabastecimento de diesel, certo? Isso poderia gerar um problema, um gargalo na parte de frete, né? Então, isso gerando problema pode acontecer, não sei se no mesmo impacto da greve dos caminhoneiros, mas pode vir a parar aí o país e isso não seria tão bom assim. Então, vamos acompanhar como é que vai ser esse reajuste, se vai tirar essa defasagem entre o diesel e a gasolina do preço que deveria ser, para que isso não venha prejudicar a economia e também, muito menos, a nossa querida Petro, beleza? Que pesa bastante no Ibovão da Massa. Vale também teve a sua liquidação, ainda mais por questões vindo da China e também do mercado de minério de ferro. Então, acabou batendo firme aí em Vale. E mesmo assim, o Ibovão ainda caiu pouco, na minha visão, na sexta-feira. Caiu ali na casa de 0,24%. Beleza? Outro setor que também deu aquela mexida, né, que aí ficou basicamente no 0 a 0, né, algumas ações subindo, outras caindo, foi aqui o setor financeiro. Né? Nós tivemos o Bradescão da Massa caindo quase 0,60%, Itaúzão da Massa aí subindo quase 0,20%, Banco do Brasil, que aí acabou segurando, né, um pouco mais ali, diminuindo as perdas do Ibovão, né, subindo 1% aí, né, até porque o seu balanço veio muito bom. Beleza? Bom, olhando o dólar, conforme a gente estava falando, que está naquela onda ali, naquele cenário de respiro, tentando buscar aí os R$ 5, fechou ali em 4,92, 0,19% de alta, também levemente positivo, né? Sem muita surpresa, mas está aí nessa realização, né? Porque vem numa queda e agora está aí realizando, subindo. Vamos ver como vai se comportar o dólar. Se perder os 4,90, pode vir a voltar para sua tendência primária, né? Agora, se continuar ganhando aqui força, vir para os 4,95, tende a vir buscar aí os R$ 5. Beleza? Bom, a carteira do Descomplicando Finanças, essa semana eu faço os aportes. E depois que eu fizer os aportes, semana que vem a gente vai gravar o Descomplicando Finanças. Agora vamos aqui para o nosso calendário. Né? O calendário que traz hoje para a gente aqui o Boletim Focus, né, que vai sair na parte da manhã, e no final da noite, hoje, né, na verdade, nós vamos ter aí o PIB do Japão, certo? O PIB do Japão e a produção industrial chinesa. Vamos aguardar o que vai trazer esses fatores, até porque na China a gente precisa ver bons ventos por lá, né, para poder dar aquela animada no mercado. Na terça-feira, a gente tem aqui a taxa de desocupação no Reino Unido, sentimento econômico lá na Alemanha, né, a principal economia da zona do euro, e depois a gente vem aqui com a índice de atividade industrial, né, Empire State, lá nos Estados Unidos, e venda no varejo. Né? A venda no varejo tende a fazer um pouco mais de preço, para entender se a galera está consumindo muito ou não, porque isso pode impactar na inflação, e impactando na inflação pode impactar também na decisão do Fed sobre a taxa de juros. Beleza? Bom, seria isso aqui. Aí tem o discurso do Khashoggi. Não tem muita coisa ali, até porque alguns membros do FONC já estão falando. Durante a semana passada já falaram algumas coisas, mas nada de tanta surpresa assim. Depois, às 5 horas da tarde, né, no fechamento lá, nós temos variação de petróleo, né, de estoque de petróleo bruto, API, de agosto. Nós temos aqui na quarta-feira, eu cheguei até a me perder aqui agora. Na quarta-feira nós temos o CPI lá no Reino Unido, que vai sair ali pela manhã. Vamos ver como é que está aqui a inflação do Reino Unido, para ver o que o BOE pode vir a trazer. Né? Se vier abaixo do consenso, né, que está 6,8%, pode ser positivo e vir que o BOE possa ser menos austero na subida da sua taxa de juros, beleza? Juros da hipoteca, para entender como é que está lá nos Estados Unidos. Setor imobiliário é um setor que tende a pressionar crescimento econômico, tende a pressionar também a questão de inflação. Então vamos ver como é que está aqui os juros da hipoteca. Se vai continuar sendo resiliente, porque é um setor que não está apanhando tanto assim não. O setor imobiliário nos Estados Unidos está vindo forte ainda, assim como o mercado de trabalho. Alvarás das construções, né? Tem aí o início das construções, das licenças, mas aqui o alvará é o que tende a gerar mais preço no mercado. Beleza?
E depois nós temos aí a ata da política monetária do FONC, né, da sua última reunião. Vamos ver o que está na ata, né, e que não estava no discurso. Sai às 15 horas na quarta-feira. Beleza? E depois tem a balança comercial lá do Japão. Tem muita surpresa assim, né? O que vai ditar preço, de fato, são dados da China e dados dos Estados Unidos essa semana, que é a ata do FONC, que a galera vai aguardar para começar a tentar desvendar os próximos passos ali do Fed, beleza? Na quinta-feira nós temos aqui a variação de petróleo. Na quarta-feira aqui, variação de petróleo, né, de estoques de gasolina. Aqui é o petróleo em Cushing. Na quinta-feira nós temos o pedido inicial de seguro-desemprego, mercado de trabalho norte-americano. E na sexta-feira, vendas no varejo lá no Reino Unido. Então, semana bem tranquila. Quarta-feira é sempre o divisor de águas ali, né? Os maiores indicadores acabam saindo mais na quarta-feira. Então, a galera fica cautelosa na segunda, na terça. Quarta-feira tende a tomar uma direção, indo ali para a quinta. E se caso não tiver nenhuma água no chope, isso pode perdurar na sexta-feira. Beleza? Então, fiquem atentos até quarta-feira como é que o mercado vai se comportar. Beleza? Bom, esse é o giro de mercado de hoje, certo? Não tem muita coisa, né? Porque é uma semana mais fraca, uma semana que a gente tende a tentar ligar os pontos, né? Conectar os pontos para poder tomar uma decisão sobre a nossa carteira de investimentos, beleza? Porém, vocês que são do longo prazo, vou continuar falando isso porque continua tendo oportunidade na bolsa. Não deixa de falar com o seu assessor de investimentos. Então, vão montando a sua carteira, vocês não estão comprando o índice, né? Então, o índice caiu, Vinícius, o que eu faço? Vou vender minhas ações? Não, certo? Até porque a máxima do mercado é você comprar barato e não comprar caro, certo? Então, se está caindo e não está perdendo tanto assim os fundamentos, a gente sabe por qual motivo está caindo e que esses motivos possam vir a ser resolvidos e já estão em vias de ser resolvidos, gera-se oportunidade de adquirir bons ativos, beleza? Que continuam pagando bons dividendos, continuam gerando lucro. Às vezes o lucro não é nem tão alto assim quanto nós gostaríamos que fosse, beleza? Porque o mercado tem uma expectativa e muitas das vezes essa expectativa ou ela é superestimada, né? Ou subestimada. Então, se for subestimada ali, o mercado espera estar tendo uma expectativa muito baixa sobre uma empresa, a empresa explode ali, mostra um resultado excepcional, obviamente o mercado vai corrigir, vai tomar aquela empresa e a empresa tende a subir um pouco mais rápido. Agora, se tem fatores que está segurando essa empresa, que a gente sabe que esses fatores não são perenes, né, não vai perdurar por muito tempo, isso gera oportunidade de você comprar bons ativos, porque no momento em que for resolvido, a ação tende a dar aquele push, né, e isso ser muito benéfico na rentabilidade da sua carteira, beleza? Agora, você do curto prazo, minha sugestão, monta um colchão, monta uma carteira de investimento, nem que seja na renda fixa, para que você possa colocar uma parcela muito pequena no giro, no day trade, no swing trade, na especulação. Não coloque 100% aí do seu capital na especulação, porque você vai se machucar e no futuro você pode vir a se arrepender muito sobre isso, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Semana começando. Até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!